Tá vendo esse gráfico? Existem informações valiosas nele que podem te ajudar a ganhar dinheiro com ações e eu vou te mostrar algumas delas hoje. Olha só a última operação que eu fiz na bolsa usando os gráficos. Eu comprei BID11 dia 13 de junho e no dia 21 de junho eu vendi INBR11 porque a ação virou uma BDR e eu tive em poucos dias 10% de lucro. Essa foi uma operação que eu fiz de swing trade que eu só consegui porque eu tenho esse entendimento sobre os gráficos. Então nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como que eles podem complementar a sua estratégia. Então, quer ganhar dinheiro? Tá no canal certo, se inscreve para você não perder os próximos vídeos e editor, solta a vinheta. E antes que vocês me perguntem qual é a ferramenta, a plataforma que eu estou usando nesse vídeo, ela se chama Fast Trade. Existe a versão gratuita dela para você conhecer, então é só você clicar no botão aqui embaixo que vai estar na descrição, porque aí você consegue já começar a operar no simulador com dinheiro fictício. Então tá começando agora? Começa por uma boa plataforma. Começa no simulador e para isso usa Fast Trade, o link está aqui embaixo. Eu separei 5 passos práticos para te auxiliar a analisar uma ação do total zero através dos gráficos. Eu tenho certeza que vai te ajudar independente da sua estratégia. O primeiro passo, para você analisar qualquer gráfico, eu sempre recomendo que você use o tempo diário. Para quem quer fazer operações, entender um pouco mais sobre o mercado de ações, seja para fazer uma operação de swing trade ou position trade, inclusive se você não sabe o que é isso, vou deixar no card aqui em cima um vídeo onde eu explico tudo sobre day trade, swing trade, position trade, assiste depois. Tá vendo esses símbolos na minha tela? Isso aqui a gente chama de candlestick. O azul seria um candle de alta e o vermelho seria um candle de baixa. Em muitos outros gráficos também você pode encontrar o candle de alta na cor verde. Cada candlestick representa como está sendo a negociação daquela ação. Então eu vou vir aqui nessa setinha e vou clicar em diário. Dessa forma eu vou ver o que aconteceu com aquela ação naquele dia. Vamos ao exemplo. Clicando com o mouse e segurando em cima do candle, eu consigo ver que a mínima de BBSE3 foi de 25,11 e a máxima naquele dia foi de 26,9. Então, para localizar a tendência daquela ação, os suportes, as resistências, o ponto de entrada, eu sempre uso o gráfico diário. Então é só vir aqui em cima e colocar no gráfico diário. Depois nós vamos para o segundo passo, que é observar a janela de tempo. Então tá vendo aqui que esse gráfico, nesse exemplo aqui, é o gráfico da ação BB Seguridade. Eu vou sempre olhar em torno dos últimos 6 meses. Então nós estamos em julho, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então para eu, Carol, fazer uma operação de position trade ou swing trade, eu vou olhar geralmente essa janela de tempo. Eu não vou olhar o gráfico, por exemplo, desde 2019, 2020 ou muitos anos atrás. É possível? Sim, mas para operações pensando em mais curto ou médio prazo faz mais sentido você olhar as oscilações de preço, as mudanças de preço mais recentes. Então já sabe, coloca no gráfico diário e olha ali em torno de 4 a 6 meses. E agora vamos ao terceiro passo, que é localizar a tendência. Quando você vai investir em uma ação, você precisa saber se aquela ação está em tendência de baixa, em tendência de alta ou em laterização. Jesus Cristo. Em consolidação. Pronto, a gente pode usar essa palavra também. Então você precisa saber em qual momento que ela está. Quer ver? Vou te mostrar alguns exemplos. Petro, por exemplo, da forma que eu ensinei vocês, colocando no gráfico diário,
e olhando ali os últimos 6 meses, está em uma tendência de alta. Porém, se a gente olhar aqui o gráfico do Hash11, que é uma ETF de Bitcoin, dá para ver claramente, vou até traçar aqui uma linha que está em tendência de baixa. E por último, se a gente olhar aqui, por exemplo, a ação de BB Seguridade, a gente consegue observar que talvez ela esteja entrando em uma consolidação. O que é uma consolidação, Carol? Os preços eles ficam travados em um range, ou seja, ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce e ele vai acumulando naqueles preços até que chega um momento que ele rompe. Ou ele rompe a resistência e vai para cima, ou ele perde o suporte e vai para baixo, saindo então da consolidação. Então, beleza, já sabe qual é a tendência daquela ação, a gente vai para o quarto passo, que é localizar os pontos de suporte de preço e de resistência de preço. Olha só esse exemplo aqui, é muito bom, que é o gráfico do DI Futuro, que é um gráfico que eu olho bastante para operar melhor ali renda fixa, e dá para ver claramente que existe uma resistência de preços nessa faixa aqui dos 12, 13. E por quê? Olha só a quantidade de vezes que o preço bateu naquela região e voltou. Então, bateu uma vez aqui, depois bateu mais uma, depois chegou perto, mais uma e mais uma vez aqui. Então, aqui nesse exemplo, além da gente conseguir traçar aqui uma tendência de alta para o DI Futuro, a gente também consegue traçar um ponto ali de resistência dos preços. E nós também temos o inverso, que seria o suporte. Então o preço muitas vezes ele bate naquela região e em algum momento ele pode acabar perdendo esse suporte e caindo ainda mais. Então olha só esse exemplo aqui que eu peguei da Mafrig, a ação bateu várias vezes nessa faixa aqui dos 19, 20 reais, né? Bateu a primeira vez, depois bateu a segunda, depois a terceira, a quarta e a quinta e aí depois rompeu. Então esses são conceitos básicos de gráficos que todos os traders, investidores conhecem, mesmo aqueles que usam análise fundamentalista. Então, se possível, estude mais sobre suportes e resistências que vai te ajudar bastante. E agora vamos para o nosso último passo, gosto bastante dele, mas antes não esquece do like no vídeo, beleza? Ajuda a gente aí, que aí o YouTube entende que a gente cria um bom conteúdo e divulga para mais pessoas. E vamos para o quinto passo, que eu também acho interessante vocês conhecerem, que são os indicadores. Aqui a gente falou bastante de gráfico, mas os indicadores, se usado da maneira correta, pode te auxiliar muito a investir melhor. E aqui no caso, eu uso alguns indicadores, só que nesse vídeo não daria para falar sobre todos eles. Então eu vou mostrar aqui um dos que eu considero mais top você conhecer, que é o índice de força relativa. Eu, Carol, particularmente, gosto bastante dele. Ele me auxilia bastante a fazer operações de curto prazo. Inclusive, eu usei ele para fazer aquela operação que eu mostrei no início do vídeo, que eu entrei em Banco Inter. E como ele funciona? Primeiro você vai clicar aqui em indicadores, depois você vai clicar em índice de força relativa, períodos 9, e aí você cria ele. Como eu já tenho ele aqui no gráfico, ele já está aparecendo aqui embaixo para mim. Depois disso, você vai traçar duas linhas nele. Uma ali na faixa dos 80, mais ou menos, 75, e a outra ali na faixa dos 25, 20. Eu gosto de 20, 80. Então, quando o indicador ele chega perto dos 20, ele mostra que o preço está sobrevendido. E quando ele chega aqui em cima, ele mostra que está sobrecomprado. Então, geralmente, quando o IFR bate nessas faixas de preço, é um bom momento de entrada. Então, aqui embaixo, um bom momento para comprar e aqui em cima, um bom momento para vender. Vamos ao exemplo. Estou no gráfico de Petro. Quando o Petro bateu na linha, a ação subiu. Se a gente olhar mais para trás, quando ela bateu aqui também bem próximo, aqui nesse ponto, ó, desde então a ação não voltou para esse patamar. Então quem comprou aqui e vendeu aqui em cima, por exemplo, né, quando bateu no ponto dos 80, teve um excelente retorno. É óbvio que você não vai usar só o IFR para tomar uma decisão, mas se você usar ele em conjunto com macroeconomia,
com as notícias, com a análise gráfica e fundamentalista, cara, eu acho que ajuda demais. Agora é com você, com esses 5 passos aqui, tá muito fácil de começar a ganhar dinheiro com o mercado financeiro. Se você seguir isso aqui, vai te ajudar demais a começar da maneira correta. Então não esquece de clicar no link aqui embaixo e baixar a plataforma Fast Trade no seu computador. Tem a versão gratuita, você já consegue começar a operar no simulador e também recomendo que você baixe o app no seu celular da Fast Trade, também é gratuito e aí você já consegue começar a analisar os gráficos, colocar os indicadores e começar a entender como funciona esse universo das ações. Ficou alguma dúvida? Coloca aqui embaixo nos comentários e bons investimentos. Jovens, tamo junto!